O Marcelo faz a prece inicial. A Isabel Navarro faz a leitura da Seara. Colocando a ordem certa. A Isabel faz a leitura primeiro, tá bom? O Marcelo faz a prece inicial. Depois a Rita faz a leitura do Evangelho. Alguém faz a prece final? Quer que eu faça? Eu posso fazer. Você hoje não está escalado para nada, né? Não, não estou. Então, faz a prece final. Tá bom, beleza. Eu vou perguntar só por desencargo de consciência. Alguém quer fazer vibrações? Você! Eu faço vibrações hoje. Tá bom? Então, eu acredito que a gente pode começar. Quem vai chegando vai se juntando ao grupo aí. Tá bom? Então, vamos iniciar com a leitura da Seara pela Isabel. Tá ok. Então, é o Trabalhemos, a reunião pública de 22/4/60, questão número 223, parágrafos 7 e 8. Perguntas muitas vezes se podes colaborar junto à bandeira de amor e luz que a espiritualidade maior vem desfraldando na Terra. Estimarias movimentar poderes mediúnicos incontestes, materializando forças sutis, distribuindo consolações, traçando diretrizes, enunciando a verdade ou pronunciando o verbo revelador. Não necessitas, no entanto, recorrer a esse ou aquele luminar da sabedoria para a obtenção da resposta. Basta breve consulta ao livro da natureza. Sabes que a mente é suscetível de fazer florir o deserto, desde que lhe ofereças base adequada no solo e que a fonte é capaz de descedentar-te na intimidade doméstica, se lhe dás condução no canal preciso. A semente, contudo, morre sem remissão se relegada de todo à cova de areia quente. E a fonte, por mais generosa, não te alcança o reduto familiar quando se lhe entrava o caminho. Toda realização, todo merecimento real inclui sacrifício. Muitos, porém, almejam auxiliar, exigindo que a evolução se transforme numa avenida asfaltada em que possam deslizar de patins. Desejam fazer claridade na hora do meio-dia, melhorar o prato feito, subirem em elevadores rápidos para emitirem exortações de sacadas tranquilas ou ditar bons conselhos à cabeça dos anjos. Entretanto, embora imperfeitos e indispensáveis empreendimentos à cura de nossas próprias imperfeições, se aspiras ao bem para sanar os males da terra, é natural que a esfera superior se esmere em proclamá-lo por teu intermédio. Se procuras o Senhor, buscando ajudar a vida, o Senhor também te procura a fim de ajudá-la. Desse modo, o Mestre Divino espera-te na luta por instrumento que possa atender-lhe a obra. Purifiquemos a emoção a fim de senti-lo. Sublimemos o pensamento para entendê-lo. Eduquemos a palavra de modo a enunciar-lhe o verbo. Aprimoremos a ação para exprimir-lhe a sentença. Aperfeiçoemos a nós mesmos cada dia, quanto seja possível, porquanto para sermos intermediários fiéis entre ele e o mundo só existe uma solução: trabalhar. Você quer algum comentário? Quer fazer um comentário? Fique à vontade. Eu acho assim que realmente a gente tem que estudar tudo, mas também tem que pôr a mão na massa. Mas é como diz aqui, que a gente não pode desejar também chegar lá e encontrar praticamente tudo feito e só levar o nome de que fez, deixou de fazer, porque como ele diz, a luz do meio-dia é ótimo, né? Tá claro, tá
Tá tudo perfeito. E essa velocidade também que a gente quer colher frutos já quando começa o trabalho, quer dizer, esse elevador que ele menciona aqui, eu acho que seria mais ou menos isso, né? Que tudo também tem um tempo para florescer e cuidados da semente, né? Que a gente tem que facilitar também um pouco as coisas. Eu acho que seria mais ou menos isso. Né? Que trabalho nunca vai faltar, mas que a gente também tem que saber procurar, né? Sim. Então, a nossa tarefa atual é de plantar, né? O resultado virá amanhã, né? exato. E também, se a gente pensar, né? Se for muito fácil, não tem graça, né? Pois é. Eu acho que a coisa tem que ter o seu teor também, o seu gostinho de desafio, né? Senão... Tudo bem, gente? Vamos fazer a prece inicial? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nossos corações a nosso Mestre Jesus, agradecer a toda a espiritualidade presente por tudo que foi a seu tempo acolhido e preparado para nós. Vamos agradecer pelo dia que tivemos, por estarmos aqui nesse momento, por termos uma boa aula, com todo o aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Capítulo 14, item dos 5 ao 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar o seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todos aqueles que fazem a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35. São Mateus capítulo 12, versículo de 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De onde é preciso tirar essas consequências rigorosas de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuíram foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com os seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos poucos avançados não tinham compreendido a sua missão, sua conduta, a seus olhos era bizarra, e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam, até de um certo ponto, das prevenções de seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família, e São João disse positivamente, no capítulo 7, versículo 5, que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe,
Ninguém poderia contestar sua ternura a seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho, como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter negado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que dizia: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar em outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhes oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Muito bem. Então, nós vemos aqui que Jesus está falando de afinidade, né? Esse parentesco espiritual. E é um pouco o que acontece no exemplo entre nós, né? Essa afinidade mostrando que a gente está mais ou menos na mesma sintonia de pensamentos, né? Isso é o que torna agradável os nossos encontros. Para Jesus devia ser né? Para Jesus devia ser um pouco difícil, porque a grandeza espiritual dele não encontrava eco no mundo, né? As pessoas que aqui estavam ainda, né, eram extremamente inferiorizadas em relação a ele, inclusive, né, os da sua própria família. Como menciona a própria Maria, por quem temos tanto respeito, ela em vida não foi uma seguidora de Jesus, né? Mas a gente sabe muito bem que após a morte de Jesus, na companhia do discípulo João, ela dedicou o resto da vida dela também a atender pessoas necessitadas. E após o seu desencarne, ela trabalha, dizem até hoje, no socorro aos suicidas, né? Então é um espírito bastante evoluído em relação a nós, mas com certeza não tão evoluído quanto Jesus, que é o mestre de todos nós, né? Mas ele fala de afinidade e é por isso que a gente se sente tão bem entre nós, né? Agora, com relação ao Seara, eu até brinquei falando, né, se fosse fácil não teria graça, mas na verdade é mais ou menos isso mesmo. Todo trabalho que nos é difícil fazer, realizar, significa que a gente tem, né, algo talvez muito a aprender com ele. E o trabalho espiritual, inclusive. Para quem já tem esse conhecimento, para quem já tem essa evolução, é mais fácil. Eu sempre uso, né, o exemplo da Irmã Dulce, né, da Bahia, né, que é a Madre Teresa e a Irmã Dulce. A Irmã Dulce tem aquela frase que ela conta, né, aquela conversa dela, que ela fala: se eu estou descendo uma rua, eu vejo uma pessoa caída ali necessitada, como que eu vou passar, né? Então você percebe que é natural nela ela está pronta para esse auxílio que deve a todos. Para a gente, talvez você encontre ainda bastante dificuldade em realizar isso, né? Mostrando que a gente ainda tem muito que aprender nesse campo, né? E muito a realizar dentro de nós. A questão do nosso sentimento mesmo, né? E para ela já é um trabalho realizado, então para ela é fácil, né? A gente não está aqui querendo dizer, evidentemente, que a vida dela foi fácil, não é isso, né? Mas ela já tem um trabalho realizado que permite fazer tudo quanto ela fez, né? Para nós seria um pouco mais complicado fazer o quanto ela fez sem a mesma disposição, né? Sem a mesmo esforço, que depende muito da nossa evolução espiritual. Tudo bem, gente. Eu fiz uma projeção também para auxiliar, né, o acompanhamento da aula.
Eu vou fazer aqui a projeção e a gente vai acompanhando depois, durante a exposição. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, podem interromper, tá? E depois a gente comenta mais. Tá todo mundo vendo? A gente já falou sobre perispírito esse ano? Já falamos, acho que alguma coisa, né? Mas a nossa aula de hoje é para falar especificamente sobre o perispírito. A formação, as propriedades, as funções e radiações. Vamos lá. A importância do estudo para todos nós que estamos num curso de mediunidade. É falado que seja qual for o tipo de manifestação mediúnica, o perispírito é sempre o principal elemento a ser considerado. Allan Kardec fala que ele é a chave para descobrir, né, tudo no que se refere ao fenômeno, né? Porque ele participa em todos os fenômenos espirituais. Por isso, quanto mais a gente souber a respeito do perispírito, mais a gente vai compreender o fenômeno mediúnico em si. Por isso, a importância desse estudo para todos nós nesse momento, né, da escola que estamos vivenciando. Veja aqui, essa é uma lição de Leon Denis, no livro No Invisível. Ele menciona: se todo o processo mediúnico assenta-se nas possibilidades perispiríticas, quer dizer, né, se todo fenômeno mediúnico é baseado no perispírito, não é menos certo que a função do psicossoma, perispírito, varia de acordo com o tipo de fenômeno. Quer dizer, em cada tipo de fenômeno mediúnico, a função dele é diferente, tá? E como exemplo, ele menciona nessa lição, no caso do desdobramento, que é quando o nosso espírito se desvincula do corpo físico, né, e pode vivenciar as realidades do mundo espiritual. No caso do desdobramento, o perispírito se desprende do corpo físico e se desloca, ainda que guardando ligação com o corpo físico. Quer dizer, existe aqui uma liberação maior do perispírito. Na materialização e outros fenômenos físicos, o perispírito faculta a liberação do ectoplasma, que é responsável pelos vários tipos de ocorrência dessa ordem, né? Já é diferente do desdobramento. Os fenômenos de natureza intelectual. Os processos mediúnicos são peculiarmente caracterizados por um estreito contato perispírito a perispírito. Quer dizer, aqui, nos fenômenos de natureza intelectual, o perispírito funciona como ponte de acesso, né? Ele funciona como elo de ligação, permitindo a comunicação entre os dois mundos. Na vidência e na audiência, é a expansibilidade do perispírito que torna possível a captação de impressões visuais e auditivas oriundas do plano espiritual, que é aquela possibilidade que o médium tem, né, o médium ostensivo, de dar aquela olhadela para fora da realidade material, né? Então, mesmo aqui, né, ele consegue, né, no seu estado mais normal, vivenciar algumas realidades do mundo espiritual, tá? Mais ligado do que aqui. No caso do desdobramento, né, é diferente da vidência e audiência, tá bom? Mas a gente vai avançar e vai conversar mais um pouco. Um conceito, para iniciar sempre de um conceito, né? O perispírito, a gente já falou sobre isso. Ele vem de peri, que é em torno, e do latim spiritus, que significa alma, espírito, né? Então, é um envoltório do espírito, né? É um envoltório sutil e perene da alma, que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Quer dizer, ele é o elo de ligação entre esses dois mundos, né? Ele, como fala, é um envoltório mais sutil, ainda é material, mas é mais sutil,
e perene, significando que ele sempre vai estar junto do Espírito. Ele sempre vai ser esse envoltório aqui. O Espírito nunca vai ser visto sem esse envoltório. Ele também é chamado de psicossoma, como nós vimos no slide anterior. Corpo espiritual, corpo fluídico. Allan Kardec fala corpo fluídico em algumas vezes, mas o curioso do corpo fluídico é que quando Allan Kardec usa, ele fala corpo fluídico do espírito, né? Porque o nosso corpo físico, esse que vocês podem tocar aí, ele também é um corpo fluídico, né? Só que num estado de maior condensação. Ele está mais condensado do que o nosso perispírito, mas ele também é fluídico, porque ele tem a mesma origem, tá bom? Psicossoma, André Luiz utiliza na sua obra, mas ele também fala corpo espiritual. E Paulo de Tarso usou no Atos dos Apóstolos, é falar do corpo espiritual, quando ele narra, o acontecimento de desdobramento que ele teve. A formação do perispírito. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, aqui, aquilo que eu falei, Allan Kardec falando na Gênese. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Quer dizer, a origem é a mesma. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo, fluido cósmico universal. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Um está mais eterizado e o outro está mais condensado, tá? Mas ambos são matéria. Então, a formação dele é fluido cósmico universal. A natureza do perispírito, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Essa afirmação está na Gênese, por Kardec também. Não é idêntica, ele menciona, Os que estão mais vinculados à crosta, nós, os encarnados, os desencarnados que estão em todas as regiões em volta do planeta, não tem perispírito com a mesma natureza, E também, que a natureza varia de acordo com a evolução moral da alma, de acordo com as condições da região do planeta que estagia. Então, vamos por parte. Eu já falei isso para vocês, que até o corpo material sofre uma pequena diferenciação em relação à evolução moral da alma que o habita, Porque dependendo dessa evolução, inevitavelmente ele vai impregnar a matéria que forma o seu envoltório. O seu perispírito, ele é especial, é mais etéreo, e o seu corpo físico, ele é mais sutilizado também. Não é por outro motivo que Jesus, quando esteve em nosso planeta, mencionado que ele era diferente das pessoas daquela época, Porque não tinha como ser diferente. O seu espírito era muito evoluído e acabava determinando a matéria que o rodeava, Então, a natureza do nosso perispírito, se é mais ou menos condensada, mais ou menos eterizada, é de acordo com a evolução moral da nossa alma. Significa que, numa sala de aula mesmo, ninguém é igual a ninguém, tá? Cada um vai estar num estágio, porque cada um está num degrau de evolução,
E então a natureza varia de acordo com a evolução da nossa alma, que vai determinar, né, a natureza da matéria que nos envolve, e de acordo com a condição da região do planeta em que estagia. Se tiver aqui, quanto mais próximo da crosta terrestre, mais denso é o perispírito. Quanto mais afastado da crosta, mais etéreo é esse perispírito. Então, nessa imagem que a gente já viu numa aula passada, o nosso planeta está aqui, essa é a crosta terrestre. Aqui são as regiões espirituais, né, as faixas de região espiritual ao redor da Terra. Essa faixa é mais densa, essa faixa é mais etérea. Se o espírito estiver aqui vinculado ao planeta, ele é mais denso, o seu perispírito. Se ele estiver mais afastado, o seu perispírito é mais etéreo, tá? Agora vejam que esse é um dos critérios de análise, o outro é a evolução dele. Então, um espírito que esteja aqui no planeta, ele pode ter uma evolução moral, né? Uma evolução do seu espírito que já vai influenciar a sua matéria, que, portanto, vai ser diferente, mas ela ainda vai ser, né, densa por causa da região que ele habita, mas diferente dos demais. E quem está aqui, normalmente ele já tem uma matéria eterizada, seja pela evolução moral, né, e seja pela região que ele está. Porque muito difícil um espírito que esteja num degrau evolutivo para estar aqui, chegar aqui, entende? Eu digo ser levado, estar residindo aqui sem que ele mereça, né? Vamos avançar para a gente entender isso melhor. Tudo bem até agora, né? Lembrem, portanto, aqui é fluido cósmico universal, aqui também é fluido cósmico universal, só que modificado. Essa atmosfera fluídica é matéria. Qual a diferença? Aqui a energia está no estado primitivo e aqui ela foi modificada. Essa modificação que a gente fala é o início da condensação. Aqui começou a ser condensado, né? Foi se condensando, condensando até chegar aqui na matéria densa, que também, portanto, é uma região espiritual. Tudo é espírito, né? Mas aqui é muito mais denso e aqui vai eterizando, tá bom? E aqui é puro. Puro, mais denso, mais denso, mais denso, tá bom? Olha, natureza do perispírito nos diversos planetas, nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Então, se o espírito estiver encarnado num mundo inferior, o seu perispírito tende a ser extremamente denso e grosseiro, sem sutilezas, né? Como inclusive eram os neandertais, né, os primatas do nosso planeta quando estava na sua fase de primitivo, né, sua fase primitiva. E se ele for um espírito inferior também, por isso que eu falei aqui, se ele é um espírito inferior, ele vai estar aqui, porque não tem como imaginar ele aqui, né? Porque ele se apega, ele fica apegado à região que o seu perispírito permite ele interagir, né? Um espírito mais evoluído pode descer, mas um espírito inferior, para ele subir, ele tem que evoluir, né? Não tem como ser conduzido sem alterar a natureza do seu perispírito. Nos mundos superiores, esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. Mas vejam aquele detalhe que eu sempre falo para vocês. O envoltório se torna tão etéreo que é como se não existisse. Mas ele existe. Percebe? Ele sempre vai existir. Por mais puro que seja o espírito, nunca ele vai se desprender de um corpo
perispiritual. A diferença é que esse perispírito se torna tão puro, tão etéreo, que ele quase se confunde, né? Mas precisa ter o perispírito, e a gente vai saber por que logo em seguida, tá? Então, notem que aqui, na questão do inferioridade, ele fala mundos e espíritos inferiores. Agora, essa relação aqui do perispírito mais etéreo, ele só fala nos mundos superiores, porque seria redundante falar espírito superior. Porque só podem estar nos mundos superiores os espíritos superiores, né? Como eu disse, não tem como um espírito inferior chegar aqui, tá? Só mais uma coisa que é interessante falar, quando os espíritos falam e Jesus mesmo falou, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele não estava só falando de outros planetas, mas sim das colônias espirituais que são inumeráveis ao redor do nosso planeta, vinculadas a ela, ao planeta. A gente tem nessa primeira faixa, que é bastante conhecido, o nosso lar, mas tem outras que são inferiores ao nosso lar. Todos, né, regiões locais de assistência ao espírito, inferiorizado, né, num estado de desequilíbrio. Aqui, depois, a gente já tem, no exemplo que a gente conhece de André Luiz, a mãe dele habitava uma colônia espiritual numa faixa vibratória já superior, portanto, mais etérea, mais pura. E ele menciona que lá as flores tinham a capacidade de reter a luz, quer dizer, as flores brilhavam, né? Coisa que aqui ainda não dá, porque a nossa matéria é muito densa. Mas imaginem, tem outras colônias aqui. Imaginem as colônias espirituais que estão aqui no extremo. Deve ser de uma sutileza, deve ser, né, um local assim tão puro, que certamente são os espíritos mais nobres, aqueles espíritos já mais evoluídos que estão habitando essa região aqui, né? Mas vejam quanta morada o mesmo planeta permite a todos nós. No tempo que a gente está aqui, a gente tem condição de ir evoluindo e atingindo essas regiões. Tanto que eu lembro no livro Os Mensageiros, do André Luiz, ele visita uma colônia espiritual inferior, um posto de socorro, na verdade, do umbral, e duas jovens, em conversa com ele, fala que o maior sonho delas é conhecer nosso lar. E ele morava em nosso lar, né? Então você vê que o meio que elas tinham para chegar lá, evoluir, né? E é o que a gente tem que fazer também. Chega, e isso é interessante também falar, tem espíritos que conseguem uma evolução tal aqui, mas certamente já são espíritos com preparo anterior, né? E que eles não ficam vinculados ao planeta, eles são convidados a passar para um outro planeta num estágio superior, né? Porque, evidentemente, se esse planeta é um planeta primitivo, toda a matéria da atmosfera fluídica que o envolve vai ser mais densa, né? Agora, se ele é de provas e expiações como é o nosso, isso também vincula a matéria, né, da atmosfera fluídica que o cerca. O mundo de regeneração, com toda certeza, tendo em vista que os que vão habitar aqui serão espíritos melhores, que pensarão com mais equilíbrio, isso vai influenciar toda essa região, né? E certamente vai ser um local mais evoluído, mais puro. Quanto mais puro aqui, mais essa energia é pura, né? Existem planetas lá fora que a natureza dele, que a essência dele, é puro como esse extremo nosso aqui, né? Porque os planetas também estão em evolução, né? Tem umas teorias minhas, mas eu não vou começar com essas teorias aqui, porque senão a gente vai até e acabo confundindo a cabeça de todo mundo. Mas tem como entender essa evolução, e isso é muito interessante, né? Você entender como que o planeta evolui, né? Essa imagem aqui é suficiente para a gente dar uma aula sobre isso e compreender como que é a evolução da matéria mais densa, né? Mas deixa isso para outra hora.
Então, aqui nós já falamos, né? Tudo bem? Todo mundo entendeu, né? Tudo em ordem. Tudo bem. Tá. E a natureza do perispírito, né? Em relação às almas, né? Isso é Emmanuel quem fala. Nas almas superiores, essa substância que as envolve pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade. Quer dizer, né, é Jesus Cristo no Monte Tabor, quando, no efeito da transfiguração, né, ele irradiou. E os seus discípulos, os 3 que estavam com ele, disse que é como se ele, de repente, resplandecesse como o sol, né? Então, você imagina como é isso, né? O espírito, quanto mais puro, ele ganha em luminosidade, né? Em pureza, porque ele vai se desprendendo da matéria mais densa, né? Mas a gente, isso que é interessante, a gente, nós aqui, já possuímos isso, né? É que isso ainda está meio misturado e meio a confusão do nosso pensamento desequilibrado, né? Mas André Luiz menciona também no livro Mensageiro, se eu não me engano, que ele foi submetido a um tratamento magnético lá, antes de sair numa viagem de estudos, né? E ele desceu a pé pelo umbral. E conforme foi escurecendo a região, ele foi percebendo que, com esse auxílio magnético que o auxiliou a aumentar a percepção espiritual dele, ele foi percebendo, quando foi ficando mais escuro, que ele estava brilhando. Daí ele olhou para ele viu aquela luz intensa assim. Diz que na história conta que ele caiu chorando, né? Emocionado pela situação. Por quê? Ele também já tem essa condição, só que evidentemente muito menor do que um espírito mais evoluído, né? Mas nós já temos essa condição também. É que está aqui escondidinho, a gente precisa trabalhar isso. E nas mentes primitivas, né, o perispírito se caracteriza, olha só, pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Quer dizer, você vê um espírito primitivo, desencarnado, ele não diferencia muito de quando ele estava encarnado, percebem? Ele ainda tem o perispírito muito denso. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates vai falar exatamente isso, que ele fala dos espíritos, quanto mais inferiores, é mais fácil de serem vistos, serem percebidos lá nos cemitérios e tudo mais. Porque quanto mais inferiorizado o espírito, né, o seu perispírito é mais pastoso, é mais denso, tá? Então, é bem isso. Quanto mais primitivo, mais se aproxima do corpo físico. E quanto mais evoluído, ele mais se assemelha ao espírito imortal, tá? Essa é uma afirmação de Kardec, acho que eu já falei com vocês sobre isso, né? No livrinho O que é o Espiritismo. Ele fala que a alma é um ser simples, o espírito é um ser duplo e o homem é um ser triplo. Daí a gente traz nessa imagem, não sei se vocês percebem, mas eu fui aprimorando minhas imagens no tempo, né? Eu vou usando, eu vou aprimorando, tornando mais bonitinho. Aqui só para a gente ter uma ideia. A alma, considerada somente ela, a alma é um ser simples, né? Essa centelha anímica, né, que somente pode ser percebida assim, simples, sozinha, pelo nosso pensamento, né? Por quê? Quando a gente fala de espírito, a gente sempre vai ter ela unida a um perispírito, tá? Então, por isso que a alma é um ser simples, é só ela. O espírito é um ser duplo, porque é a alma com seu corpo sutil, né? E o homem é um ser triplo, porque é a alma, o perispírito e o corpo físico, tá?
Então, isso só para a gente ter a imagem e dessa forma compreender melhor. Aqui eu trago uma coisa interessante quando a gente fala de perispírito, né? A inteligência exerce sua ação sobre o organismo influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, com o que obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Olha que interessante essa afirmação de André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Ele está dizendo aqui que o nosso perispírito, né, se une ao corpo físico através do citoplasma, né? Ó, a inteligência exerce ação sobre o organismo influenciando o citoplasma, que é, no fundo, elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, quer dizer, corpo e perispírito, né? Intersticial é esse meio aquoso aqui, né, esse meio líquido aqui, que serve realmente de elo de ligação entre os dois. Então, a gente pode imaginar, para a gente ter uma ideia, que é aquilo que eu sempre falo para vocês. O nosso perispírito, ele tem a mesma forma que o nosso corpo físico, porque ele é o molde do nosso corpo físico. E a mesma forma em todos os sentidos. Cada célula do nosso corpo físico é copiada, né, de uma célula existente no nosso corpo perispiritual. Isso significa que cada célula do perispírito é ligada a cada célula do nosso corpo físico, através daqui, do citoplasma. Isso não sou eu que estou falando, né? É André Luiz que está falando, ó. É o elemento de ligação entre o físio, corpo, psicossomático, perispírito, né? Então percebem que o nosso perispírito passa as informações para o nosso corpo físico em todo o nosso corpo, célula a célula, porque aqui ele fala, ó, obrigando as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Percebem que interessante? Evidentemente que é um mecanismo complexo, né? Porque a gente tem, ao mesmo tempo que estamos ligados totalmente ao corpo físico, através desse elemento aqui das células, que isso, né, a gente poderia aprofundar bem mais, mas eu não quero confundir, mas vamos ficar nesse sentido. A morte, quando ela vem, é quando começa a desatar, né, no desencarne, os espíritos vão cortando esses elos aqui, ó. Entre a célula do corpo físico e a célula do corpo perispiritual, forma como se fosse um fiozinho, né? Ligando as duas. Na desencarnação, eles vão cortando. Eles começam da região dos pés e vão vindo para cima até chegar nessa região, que é onde eles cortam finalmente, né, o cordão que sobra e provoca o desencarne. Mas antes disso, ele está tudo juntinho aqui. Agora, com a ocorrência da morte natural, né, pela idade, isso aqui vai se desprendendo naturalmente, aos poucos. E é por isso que quanto mais a pessoa é idosa, menos ela tem uma ação mais vital, enérgica sobre o corpo, porque ela já não tem mais essa ligação tão expressiva. Ele já está perdendo força. Quer dizer, o perispírito, por mais que tenha, e é isso que os idosos falam, né? Eu tenho aquela vontade, só que o corpo não acompanha. Porque não acompanha mesmo. Essa ligação já não permite, né, que ele manifeste a sua vontade na matéria mais densa, tá? Esse elo aqui está mais enfraquecido. Quando a gente dorme, quando a gente emancipa, que o nosso perispírito se afasta do corpo físico, ele, em se afastando, esse fiozinho que eu falei, ele não desaparece, ele não corta, ele estica, né? E daí o que acontece? Isso tudo forma um feixe, que é o cordão prateado que a gente costuma falar, né, a respeito quando o espírito está encarnado e emancipado no mundo espiritual.
Tudo bem? Gentil, Oi, deixa eu perguntar uma coisa. pode falar. Então, já que é assim que a célula vai se separando o perispírito do corpo, então, à medida que a gente vai envelhecendo, automaticamente ela já vai, sem a gente perceber isso aí. Quer dizer, Já, chegou que nos 60 anos, mais ou menos, automaticamente ela já vai. é. Se você Ela, não tiver nenhuma doença, vamos supor, você vive até os 80, ela vai sistematicamente isso, se desligando. ela vai se desligando. A idade, ela não é uma regra, porque é relativo para cada pessoa. Uhum. Porque depende essa força que a gente está falando aqui, né? Essa energia, ela fica numa região bem no meio entre o corpo físico e o corpo perispiritual, que forma esses cordãozinho aqui, né? Então, é nessa região que fica o nosso princípio vital que a gente fala. E é ele que, enfraquecendo, vai provocando o desenlace, vai provocando a morte, né? Mas é como você falou, se a pessoa, por isso que a idade não vincula, se a pessoa ela tem uma maior quantidade dessa energia, mesmo mais idosa, é aquela pessoa que a gente vê, né? Tem pessoas idosas que têm uma vitalidade tremenda, né? E tem pessoa jovem que já tem menos vitalidade, A né? Osibéria aí, ó. A Osibéria é um exemplo. O Zibéria é um barril de vitalidade, Pois né? é. Agora, eu queria te perguntar uma coisa também. Pois não. Então, essa coisa de alimentação saudável, Sim. de exercício físico, os Aham. pensamentos, tudo isso aí. Isso, É. obviamente, que para o perispírito é bom, mas isso teria alguma coisa a ver também com essa vitalidade ou isso é um presente de Deus? Com certeza tem a ver, porque esse fiozinho que eu falei, esse material que prende o corpo físico ao perispírito, que é o princípio vital, né, que a gente está impregnado para viver, ele vai se esgotando, né? E ele pode ser reposto através da alimentação e da respiração, né? Uhum. Porque tanto o ar ambiente possui isso e a gente, através da respiração, né, vai absorvendo, como os alimentos também possuem. Porque tudo o que é vivo, né, todo matéria orgânica, ela possui princípio vital, né? Então você absorve do consumo desses alimentos e também através do passe, né? Por isso que você às vezes vê pessoas que estão caidinha, tal, você vai, aplica um passe e a pessoa se recupera, né? É, e é exatamente por causa disso, você vai recompondo essa condição. Agora, vai chegando uma idade que o próprio mecanismo que mantém isso, porque isso é como se fosse um combustível que vai girando todo o funcionamento aqui. Mas vai chegando uma idade que isso daqui vai desgastando e daí esse princípio vai se perdendo, ele já não é suficiente, né? O próprio organismo não consegue mais repor esse combustível e Uhum. daí a morte é inevitável, Tá. tá? Seria como a vida útil de uma máquina e É, alguma coisa assim. Ah, exatamente, interessante. né? Muito obrigada. Tá? E uma outra situação que é interessante, deixa eu ver o horário. É como eu falei, se pudesse, a gente ficava a noite inteira aqui. Uma outra coisa interessante, às vezes, não sei se vocês já ouviram falar, uma pessoa que está prestes a desencarnar e não desencarna porque tem familiares perto, né? Hum. Daí, o plano espiritual quase sempre, para poder levar esse espírito, ele provoca uma melhora, né? Daí a pessoa, né, consegue assim se melhorar, ela, enfim, daí a família fica mais tranquila, fala, graças a Deus melhorou. E sai do ambiente, fala, agora eu posso ir para casa, descansar um pouco.
e é só sair que daí o plano espiritual vem e desencarna a pessoa, né? Que é a melhora da hora da morte, né? Isso acontece muito. E por Parece que... que tem... Oi? Poção, porque parece que tem uma passagem como essa que você está citando, eu Sim. acho que é no livro Sexo e Destino, que tem os mentores, agora eu não vou lembrar o nome, mas a mulher que estava o marido e o filho envolvido com uma mesma moça e tal, os mentores Eu provocam acho que mais ou sim. menos isso e vão desligando fio a fio. Isso. Eu falei, gente, mas que coisa assim fantástica. E agora você falando, falei, Aham. meu Deus, isso é maravilhoso, né? Se você É. for analisar bem. Então, e no futuro a gente vai poder fazer parte nesses grupos de trabalho. Isso que é legal, né? Vamos ver. Agora vejam, nessa situação que eu estou falando, por que que eles afastam os parentes? Porque enquanto o parente está presente, o parente está, às vezes inconscientemente, através da oração e da vibração, ele está fornecendo, ele está fortalecendo esse fiozinho aqui, ó. Então, o plano espiritual tem uma dificuldade tremenda de cortar sem provocar um abalo no espírito que está desencarnando, né? Então, para facilitar o trabalho do desencarne, ele afasta a fonte dessa energia que está dificultando, que é o parente, né? Ele faz o parente sair do ambiente, porque daí isso daqui volta a ficar fraquinho de novo, daí eles vão lá e cortam. Percebem que tudo é energia. E energia que o nosso pensamento vai veiculando. Oi, quem falou? Cláudio. Eu acho que vale comentar, porque você está falando sobre isso. Meu pai, vocês sabem, né, que ele desencarnou há pouco tempo. Sim. Meu pai era de muita fé, mas muito enraizado no catolicismo. Meu pai nasceu na Igreja Católica. Sim. E foi muito presente e tal. E ele tinha muita fé, enfim, quando ele foi internado, então ele começou a desligar devagarinho. Uhum. Até ele foi muito bem atendido. E o que eu fazia? Porque a gente aí, como se tentando seguir Kardec, toda noite que eu passava com ele, eu pegava na mão dele e eu rezava. Assim, fazia muita vibração, pedia muito para o doutor Bezerra de Menezes, a equipe dele. Falei, olha, pai, conversava mesmo com ele. Olha, pai, eu sei que tem os espíritos aqui para lhe ajudar, as equipes do doutor Bezerra, vai em paz, fique em paz, vai, porque aqui a gente se resolve, porque eu acho que isso realmente ajuda, como você está dizendo aí. Sim. Quando você fala desse fio, eu tinha muito essa consciência. Uhum. Agora, o que eu achei muito bacana, porque, claro, meu pai, sendo católico, minha mãe fez questão de chamar um padre para fazer a unção dos enfermos, porque eu nem sabia que nem existe mais extrema unção, né? Na Igreja Católica, porque eles acham que... Eu achei bem bacana, que é melhor a unção dos enfermos. E o padre foi lá. Meu pai faleceu no sábado de manhã, e, se eu não estou enganado, o padre foi na quarta, quinta-feira. Ele já estava muito apagado, muito. Assim, só com soro para ir apagando. Olha, indiferente da fé que a gente tem. Quando o padre chegou, é uma coisa bem rápida, e começou a fazer oração, gente, ele abriu os olhos e olhou para o olhar do padre. Eu olhei para ele, achei aquilo tão bacana. Que você vê como... eu não sei se isso tem a ver, mas é que eu vejo assim, quando você fala desse fio, do quanto que ele estava se preparando, aí depois eu ainda pensei nisso, eu falei, olha, de tanto que eu tenho vibrado, eu falava muito isso com a minha mãe, né, porque é difícil para ela, né, mãe, vamos vibrar, vamos rezar aqui para o pai, para ele ficar bem, para ele sem dor, e eu achei super bacana aquilo, e foi num momento que, na verdade, eu acho que o padre estava aspergindo, sabe? Uhum. Ele abriu os olhos como que entendendo o que estava acontecendo. Sabe aquele momento assim de acordei, agora acho que... E aí logo depois ele continuou apagando, ele acabou. Uhum. Eu acho bem legal, eu acho que a fé, seja ela qual for,
ajuda muito no desencarne. A gente precisa de muita espiritualidade, porque as coisas ficam mais fáceis. Também porque, independente da religião, essa situação toda que a gente está conversando não muda, né? É a mesma para todas as religiões, né? Justo. Então, gente, o estado de doença, às vezes o espírito fica vários meses internado e tudo mais, a pessoa, né? É um preparo importante para o espírito, porque na hora que vai haver o desligamento aqui, o espírito já está mais desencarnado, quer dizer, ele vai depurando toda essa matéria aqui. Isso permite que ele seja integrado ao mundo espiritual muito mais naturalmente, né? Agora, quando ocorre, e a gente sabe disso, espíritas, né? Uma morte em que a pessoa está mais jovem, às vezes está no auge das suas forças, né? Um acidente, alguma coisa, isso daqui ele é rompido de forma brusca. Quanto mais forte está esse, eu vou chamar assim fio, né? Essa ligação, e mais brusco é esse rompimento, mais causa uma perturbação no espírito que volta para o mundo espiritual, né? Ele fica mais confuso, mais perturbado, né? Quanto mais fraquinho está esse elo, menor é essa perturbação, percebem? Né? Então, chegando ao ponto de que algumas vezes, mesmo havendo a morte, portanto, o corte disso, um ainda tem a influência do outro, né? Quer dizer, o perispírito, mesmo já estando liberto, magneticamente ainda tem os fiozinhos que ligam a ele. Porque está no auge, isso daqui está na força total, que é o que acontece no suicídio, num exemplo, né? E ainda está no auge essa energia, então, mesmo desencarnado, o espírito ainda sente o corpo físico. E às vezes acontece nas primeiras horas do desencarne, já está desencarnado, mas ainda tem uns fiozinhos assim ligado, a pessoa ainda sente o corpo físico. Por isso que a gente pede, no caso da cremação, para cremar 72 horas depois, que é exatamente para não ter mais essa ligação aqui. Porque havendo essa ligação, pode, com toda certeza, o espírito sentir, né? O que acontece com o corpo físico. Tudo bem, gente? Essas coisas são interessantes de conversar, né? Mas ocupa tempo. Então, vamos avançar aqui. Então, voltando a estudar aqui o perispírito, vamos falar um pouco das funções do perispírito. Por que existe o perispírito, né? Portanto, ele tem uma função instrumental, que é a interação com os mundos, né? O meio espiritual e o meio físico. O perispírito ele serve de instrumento ao espírito, né? Vamos entender o espírito, aquela flama, centelha que eu coloquei lá, o foco inteligente. Ele é puro demais para agir sobre a matéria. Então, por isso, ele precisa de um instrumento de ação. E é por isso que o perispírito tem a característica da perenidade, né? Ele sempre vai ter esse instrumento, porque sozinho ele é só uma inteligência, uma flama. Ele precisa desse contato. Então, o perispírito é o instrumento de interação do espírito para agir no mundo espiritual e no mundo físico. E é exatamente porque mundo espiritual e físico. Quando ele está encarnado, para agir no mundo físico. Quando ele está desencarnado, para agir no mundo espiritual. Seja em que região for, ele sempre vai precisar de um perispírito. A função individualizadora, né? Marca a individualidade da alma. Se não houvesse o perispírito, seria só aquela energia. E aquela energia, ela não tem uma delimitação, uma forma, né? Então, ela precisa do perispírito para dar forma, né? Para ganhar a forma. Os espíritos falam, inclusive, no livro dos Espíritos, que a forma é sempre essa forma humana, às vezes modificado, né?
pelo meio em que o espírito é chamado a viver, mas é sempre essa forma humana, tá? Mas é o perispírito que vai adquirindo essa forma. Vai evoluindo no tempo, né? E vai cada vez mais sutilizando a forma, que é essa forma humana. Isso é por causa do perispírito, que é o molde, tá? A função organizadora representa o molde do corpo físico, como a gente falou. Então, o perispírito é quem organiza a construção do nosso corpo físico, tá? Função sustentadora. Sustenta o corpo físico energeticamente. É nele que está, né, o princípio vital que a gente fala, é no perispírito que está o combustível que alimenta o corpo físico. É no perispírito que fica reservado, armazenado essa energia. Então, é no contato do perispírito ao corpo físico que dá vitalidade ao corpo físico. E tanto isso é verdade, gente, é uma imagem feia, mas para o nosso estudo é válido, né? Podem ver, quando a pessoa desencarna, que o espírito se afasta do corpo, levando o perispírito, né? O espírito se afasta, o que fica é só o corpo. Gente, parece que perde toda a forma de vida. Parece que é um boneco de cera, não é? Por quê? A vitalidade toda foi embora, né? Não tem mais vitalidade ali. Porque o que dá vitalidade é a união com o perispírito. O perispírito saiu, vira só um boneco de cera, né? Propriedades do perispírito. A plasticidade quer dizer a matéria que forma o nosso perispírito, diferente da matéria que forma esse corpo mais denso, ele é mais plástico, mais maleável, facilmente moldável pela vontade do espírito. E é por isso que o espírito ele aparece na forma que ele quiser. E é por isso também que o espírito desencarnado, ele pode, através de uma vontade forte de um outro, através de uma sugestão, né, tomar formas que foram sugeridas. No exemplo da licantropia, tem, acho que é no próprio livro Libertação, no Libertação, acho que tem um espírito que queria julgar o espírito de uma senhora e ficava falando para ela, né? Você é culpada, você é uma loba, uma loba. Falava isso com tanta intensidade que ela começou a tomar a forma de loba, né? Por causa dessa situação aqui, ó, né? O que realmente ela acreditar que o perispírito toma forma muito facilmente. E é por isso também que alguns amigos nossos, parentes nossos, desencarnados numa idade mais idosa, depois a gente sonha com eles, vê, né, esses espíritos, parece que eles estão mais jovens. Por quê? É lógico que, podendo, eles vão dar uma ajeitada na forma, né? E daí eles vão rejuvenescer. Percebem que a própria vontade do pensamento, eles se tornando, né, eles pensando assim, mais vitalidade, eles automaticamente vão estar rejuvenescendo a forma deles, tá? Tudo por causa dessa característica da plasticidade, né? Densidade, essa característica é para lembrar a gente que o nosso perispírito ainda tem densidade material, ele ainda é denso, ele ainda é alguma coisa bastante substancial, tá? Luminosidade, como a gente já falou, o nosso perispírito tem essa propriedade da luminosidade, ele brilha. Isso é uma característica própria do fato de sermos energia condensada, né? A matéria que forma o nosso perispírito é energia condensada, energia magnética, energia elétrica, e tem, portanto, a característica da luminosidade. A penetrabilidade é essa condição própria do fato de sermos em perispírito mais etéreos, né?
a gente pode atravessar os objetos materiais sem dificuldade. Tá? A visibilidade é o fato do perispírito poder se tornar visível, e ele pode, né, através de um processo de condensação, de materialização. Ele também pode se tornar tangível através de agregar matéria. Ele vai, né, agregando a ponto de construir o que a gente chama de agênere, que é aquela forma perfeita. Você olha, você não consegue dizer que a pessoa não está encarnada, viva como você, tá? Então ela pode se tornar tangível. Tangível é você chega lá, pode tocar a pessoa e sentir a pessoa, né? A propriedade da sensibilidade global. O perispírito, diferente do corpo físico, o nosso corpo físico, os sentidos, eles estão localizados, né? A visão, a audição, né? A fala, e algumas pessoas a gente sabe porque o cérebro, o que ele precisa é do estímulo para disso tirar, né, uma conclusão. Tem pessoas que conseguem construir uma imagem no cérebro sem ter a visão. Determinados cegos, apenas ouvindo, eles conseguem construir a imagem, porque o cérebro só precisa dos elementos, né, do mundo exterior para ele formar. Mas não é isso que eu quero falar aqui. A questão da sensibilidade global é que os sentidos que estão no corpo físico localizados, no perispírito, eles são global, né? Por isso que tem espírito que pode dizer, eu estou enxergando com o meu pé, né? Porque ele não tem vista, a visão não está circunscrita aqui, né? Percebem que o corpo sutil, o perispírito, é só um instrumento da alma. A alma é esse foco inteligente que irradia e necessariamente não tem olho, nem boca, nem nada. Então, no perispírito, ele sente em todo o perispírito. Não está localizado como no nosso corpo material. A visão, enfim. Tudo bem? Dá para entender, né? A expansibilidade, que significa que o espírito não está preso dentro do corpo como se tivesse um líquido dentro de uma garrafa de vidro, né? Ele expande, ele irradia para além do corpo físico. A perenidade é, como eu falei, é essa possibilidade, essa propriedade, né, que mostra que ele é perene, ele não se desgasta, ele vai sempre estar envolvendo o espírito. Aqui a gente vai fazer mais em seguida uma consideração importante. Mas perene é isso, é para sempre, tá? E mutabilidade no sentido, e dá até a impressão que isso é contrário disso, né? Mas a mutabilidade no sentido que ele é facilmente mutável pela vontade do espírito. Ele pode mudar, né, de forma, ele pode mudar de natureza, né? Aliás, ele muda. A gente vai desenvolver essas ideias em seguida. Veja que eu coloquei aqui, ressaltando a expansibilidade, porque a expansibilidade é o característico, a propriedade mais importante que explica muita coisa no que toca à nossa mediunidade, tá? Então, de todas essas propriedades, uma das mais importantes, que é essa condição de expandir mesmo, né? De irradiar para além do corpo físico. Tá? Olha aqui, Kardec falando em Obras Póstumas. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a vontade podem dilatar mais ou menos. Que é a nossa irradiação fluídica, é a nossa aura.
né? Então, dependendo do teor dos nossos pensamentos, ela é maior ou menor, tá bom? O perispírito das pessoas vivas, vivas no sentido encarnadas, né? Goza das mesmas propriedades que o dos espíritos. Como já foi dito, o daquelas não se acha confinado no corpo, irradia e forma em torno deste uma espécie de atmosfera fluídica. Essa atmosfera fluídica é a aura, é essa irradiação fluídica que a gente tem, tá? E vejam aqui que bom, vamos seguir e a gente vai comentando. Tudo bem até agora, né? Tudo em ordem. Qualquer coisa vocês falem. Aqui, de novo, aquela ideia que eu gosto de criar as imagens, né? Eu resolvi excluir dessas imagens, como eu estava fazendo, algumas coisas, porque estava criando confusão, eu percebi isso. Então, assim, acho que fica mais fácil para explicar. Nessa sequência, o que a gente percebe? Entre a alma, que é o corpo simples, corpo simples não, entre a alma, que é a energia pura, né? E o corpo físico, que é a matéria mais densa, existe aqui uma infinidade de... a gente pode considerar assim, uma infinidade de corpos, porque são os estados da matéria que ligam um ao outro. Um mais denso que o outro. É uma gradação que vai diminuindo, né? Mas o que a gente pode, para efeito didático, entender? A alma aqui sozinha, né? Que é a centelha anímica, é o foco inteligente, e o corpo denso que a gente vê, é igual ao nosso aqui. Quando a gente fala em perispírito, para efeito didático e a gente poder entender bem, a gente tem que dividir ele em duas partes, o corpo mental e o corpo espiritual, né? Por quê? O corpo mental, acho que até em seguida eu vou ter um conceito disso, falado por André Luiz. O corpo mental é o corpo sutil da alma, tá? É essa parte aqui que tem perenidade, que eu falei. É essa parte aqui que o espírito sempre vai estar envolto. O espírito nunca vai estar sem o corpo mental, né? E na essência, ele é o molde. É que ele dá forma ao corpo espiritual, que dá forma ao corpo denso. Mas ele é o molde, porque o corpo mental é a forma que o espírito pensa, é a forma que o espírito acredita ter. Então, essa parte aqui, o corpo mental, é perene, sempre vai estar envolvendo o espírito. É feito de matéria sutilíssima, tá? Daí o que acontece? Isso daqui é sempre junto, tá bom? Então, para a gente ter uma ideia aqui, ó, caneta. Isso a gente nunca vai dissociar. Sempre vão estar juntos, esses dois. Esse corpo espiritual, ele já depende do meio em que o espírito é chamado a viver, tá? Então, no exemplo, encarnado aqui na Terra, vamos supor que eu estou numa faixa de evolução tal, né? Então, eu tenho... eu sou esse aqui, ó, eu tenho o meu corpo mental, que sempre me acompanha, e foi, no meu perispírito, impregnado de matéria do meio em que eu fui chamado a viver. Então, esse corpo espiritual é a matéria do meio, própria aqui do meu planeta Terra, tá bom? Vamos supor que eu seja chamado a viver agora em Júpiter, no exemplo, tá? Daí o que acontece? Eu vou sair daqui, né? Voltando aqui atrás, ó. Nossa, voltei... Né? Então, eu fui chamado aqui. De repente, eu fui chamado para encarnar lá em Júpiter. Daí, o meu espírito está aqui. No momento que o meu espírito começa a sair, a matéria vai se depurando, né? E chega aqui, o que sai comigo... Aí, voltou. Conforme eu vou saindo da atmosfera do planeta Terra, eu ainda sou isso daqui, ó, alma e o perispírito inteiro, até essa parte aqui, ó. Mas conforme eu vou saindo, eu vou perdendo matéria.
conforme eu saio da influência atmosférica da Terra, conforme eu saio da atmosfera fluídica da Terra, o que vai viajar no espaço é só isso daqui, ó, né? É só isso daqui, ó, que vai viajar para Júpiter. Isso daqui não, isso daqui fica no planeta Terra, porque ele é matéria da Terra, que foi agregada, né, ao meu perispírito, formando o meu perispírito próprio para atuar na Terra. Quando eu entro na atmosfera fluídica de Júpiter, eu vou agregar matéria própria de Júpiter, que é mais etérea que da Terra. E, portanto, eu vou formar de novo esse corpo espiritual. Perceberam? Dá para entender? É por isso que no Livro dos Espíritos eles falam assim, que quando um espírito é chamado a viver num planeta, ele agrega matéria daquele próprio planeta. Vocês já ouviram, no Livro dos Espíritos está escrito que cada perispírito é próprio para agir num planeta. Quando o espírito muda de planeta, ele muda de perispírito, né? Mas a gente pensa assim, mas como muda de perispírito? Quer dizer que nesse espaço, até chegar no outro planeta, ele fica sem corpo, né? Sem perispírito, ele fica só essa energia? Não, porque ele nunca é visto sem um corpo perispiritual, né? Por isso que eu falei que isso explica muita coisa e é necessário para o nosso entendimento. Essa parte é constante, não muda, está sempre junto do espírito. Essa parte aqui muda, tá? Essa parte depende da matéria, porque é a matéria que vai agregando ao perispírito e depende do meio em que ele foi chamado a viver. O espírito que está na região do umbral, essa parte aqui é mais densa, que vai pesar aqui, ó. O espírito que está lá na última faixa, já no extremo da atmosfera fluídica do planeta, ela é mais pura, porque a matéria é mais pura. Então depende da região. Gente, deu para entender? Tudo bem? Tá? Porque se a gente não entender isso, né, você não consegue aprofundar no estudo. E vejam que o que permite o elo, né, da alma ao corpo denso é essa matéria aqui, porque essa matéria é formada da própria matéria que o corpo também é, né? Então, ela que permite o elo, porque senão esse daqui é muito puro para agir direto aqui, ó, né? Por isso a gente precisa disso. E é nessa parte aqui que está o princípio vital. É essa parte aqui que, quando os espíritos falam lá no Livro dos Espíritos, quando a alma vai encarnar, ela, né, ela pega uma porção de fluido vital e vai para a encarnação, né? Quer dizer, quando a alma vai encarnar, ela está nisso daqui, ó, né? Ela impregna o seu perispírito de matéria própria do planeta para poder agir sobre um corpo mais denso, e daí ela encarna, tá? Conforme isso daqui vai com um desgaste, né? Esse elo que liga os dois aqui vai se enfraquecendo, ela vai se separando de novo, e até que chega um ponto em que, né, ela não é mais possível de agir sobre o corpo físico, que é quando a alma desencarna. Tudo bem, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, fale. Olha lá, o corpo mental. O corpo mental, lembrem, é esse azulzinho aqui, tá? Que eu fiz assim para tornar didático. É André Luiz falando. O corpo mental, assinalado experimentalmente por... O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos... Calma aí que a garganta chiou. Olha lá, o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente, tá? E que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados. E isso por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. O corpo espiritual
retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Ó, corpo espiritual e corpo mental. Voltando lá. Corpo espiritual, corpo mental. Então, esse daqui é o corpo sutil da mente. A gente poderia falar sem erro, quando a gente fala em mente, né, a nossa mente, a gente está falando desse corpo aqui. Ele é o corpo mental. É a própria mente nossa em ação, né? É ela que preside a formação do corpo espiritual, junto dele o perispírito, né, que é molde para o corpo físico. Eu sei que parece meio complexo, mas quando a gente vai se acostumando com esses termos, fica muito interessante se aprofundar no estudo do espiritismo, né? Falar um pouquinho da aura, que afinal de contas também é o nosso perispírito, né? André Luiz chama de psicosfera, quer dizer, é uma atmosfera própria da nossa psique, né? Da nossa mente. Fotosfera psíquica, fotosfera humana. Então, embora tenha vários nomes, é a aura. Algumas pessoas conseguem enxergar aquela irradiação fluídica em torno da pessoa, né? Eu aqui estou exagerando, porque dizem que a da gente é super pequenininha, né? Agora, também é interessante que a gente estava falando de passe mais cedo, né? Quando uma pessoa recebe um passe, quando uma pessoa entra em oração ou meditação, os videntes atestam isso. A aura irradia mais intensamente, porque quanto mais equilibrado está a mente, mais ela irradia, né? Então, quanto mais a gente consegue, né, naquele momento, se equilibrar, se elevar, mais essa energia é intensa. A aura é um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética a envolver todo o ser humano, encarnado ou desencarnado. Então, tanto nós encarnados temos, como os espíritos também têm. Reflete sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, sua situação emocional e o estado físico, logicamente encarnado, do momento. Então, olhando a aura, você é capaz de dizer se o espírito é mais ou menos evoluído, né? O teor do pensamento dele, a ponto de é mais difícil para nós encarnados, né? Mas o espírito nos olhando pelo teor da nossa aura, ele enxerga o nosso pensamento como se fosse imagens, porque a gente impregna a nossa aura com o padrão psíquico, o teor dos nossos pensamentos, né? A nossa realidade emocional, quer dizer, se no momento a gente está desequilibrado, a nossa aura vai estar desequilibrada. Ela ganha uma coloração diferente, ela ganha uma situação assim ela é feia, sabe? Ela é toda recortada, fica uma visão feia, né? E o estado físico também, quando a pessoa é encarnada, o físico também vibra, né? E você é capaz de dizer, observando a irradiação fluídica da pessoa, se ela está com alguma doença. E é por isso que às vezes tem médiuns que têm essa capacidade. Ela olha para a pessoa e fala, né, você não está bem do estômago, um exemplo, porque ela enxerga aquela mancha naquela região, né? Tá? Então ela reflete a nossa realidade, porque ela é a irradiação, a vibração de nós mesmos, né? Da nossa essência perispiritual. Ela espelha o ser integral, né? Alma, perispírito e corpo, porque os três irradiam na aura, tá? No desencarnado, obviamente, é apenas o reflexo da alma e do perispírito, porque não tem mais corpo, né? Mas a gente encarnado, ela é o resumo do nosso estado evolutivo, portanto, a alma aqui, né? Todas essas condições do nosso perispírito e da situação do nosso corpo físico, porque os três vibram juntos. Tá bom? Aqui eu trouxe, não lembro se a gente já falou a respeito dos corpos ovoides, né? O que são corpos ovoides que eu trouxe nessas imagens? São essas bolas aqui, ó.
Essa bola, ela é uma forma meio gelatinosa, uma coisa, né, meio densa. E o que é isso? É um espírito, né? É um espírito que, devido à atuação no mundo físico, ele perdeu a forma humana. Então ele era isso daqui, ele tinha a forma organizada. Tendo em vista o mal que ele fez e coisas que marcaram, enfim, ele foi perdendo essa forma, ele perdeu o perispírito, a forma do perispírito dele. Então ele vai se adensando e volta a ter uma forma ameboide, forma de ameba. E isso é explicável, porque no início da evolução do espírito, ele começa, as primeiras encarnações dele, né, do nosso no planeta, ele é ligado, o princípio espiritual, né, a nossa essência, o foco inteligente, aquela centelha anímica que a gente fala, ele é ligado, e nesse detalhe ele já tem um envoltório fluídico, né, ele é ligado nos primeiros seres materiais do planeta, que são as amebas. E por que a ameba não tem forma? Porque o princípio espiritual que é ligado à ameba ainda não tem mente equilibrada suficiente para dar forma a ela. E é somente o processo de evolução, passando por tudo que a gente sabe que eles passam, né? Séculos e séculos de evolução, que vai construindo a mente dele, vai construindo o seu padrão de consciência. E daí ele passa a ter uma condição mental melhor para refletir uma imagem dele mesmo, que é quando ele constrói a forma, né? O que acontece com esses nossos irmãos? Eles desequilibram tanto a mente deles que eles perdem a capacidade de dar forma, né? Então eles tornam a forma ameboide do início da evolução. O que é preciso fazer? Eles não têm mais o padrão mental para manter a forma. Pouco a pouco, eles vão ter que serem ligados a corpos físicos, né? E nesse processo, corpos normalmente sem muita expressão de consciência, né? Corpos disformes e tudo mais, para ir pouco a pouco recuperando a forma mental, né? Para dessa forma, um dia poder retornar a encarnar em corpos humanos, né? A ter uma forma humana. Tudo bem? Deu para entender? Então, esses seres aqui são espíritos que perderam a forma, porque perderam o equilíbrio mental que mantém a forma, né? Eles são utilizados por muitos irmãos nossos obsessores para perturbar pessoas encarnadas. Porque eles são ligados ao sistema nervoso ou ao campo fluídico, né, dessas pessoas, e eles absorvem energia. São os vampiros de verdade, né? Eles vão absorvendo energia, fazendo a pessoa adoecer, né? Esgotando a pessoa. E em muitos casos, se não tratado, levando até a morte. Tudo bem? Tudo em ordem? Aqui só para a gente falar, que a gente já disse lá, né, o princípio vital. O princípio vital é o agente entre o corpo espiritual, que é a fonte da energia e da vontade, e a matéria passiva, que é o corpo físico, inerente às faculdades superiores do espírito, que o adapta segundo as forças cósmicas que constituem as leis físicas de cada plano de existência, proporcionando essa adaptação às suas necessidades intrínsecas. Emmanuel falando. Resumindo, o princípio vital está entre o corpo espiritual, o perispírito, e o corpo físico. É aquela forma que eu indiquei para vocês. Lembra que eu falei? O princípio espiritual está entre aqui, é ele que serve de colinha, né, ligando o perispírito ao corpo físico. No momento em que essa cola vai se desgastando, vai soltando o corpo físico do corpo espiritual, até o momento em que ocasiona a morte, tá? Mas ele é o combustível da vida. Enquanto ele existe,
o perispírito consegue vitalizar o corpo físico. Quando ele vai desgastando, essa vitalidade vai diminuindo. Quando ele não é suficiente mais para ligar um ao outro, há o desencarne. Tá? E é só isso, gente. São algumas considerações, né, para que a gente possa meditar a respeito. E cadê vocês? Ah, tá aqui. Eu sempre desligo no lugar errado. Pronto. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma questão? A matéria toda é muito legal, né? E daria, cada ponto ali que a gente identificou daria para aprofundar. Mas vamos aos pouquinhos, né? Tem muitas obras interessantes que fazem esse aprofundamento. E, curiosamente, uma coisa que eu estava falando com meu irmão hoje, infelizmente, a doutrina espírita atual não reflete as conquistas da doutrina espírita do tempo de Kardec. Por quê? Kardec e muitos dos estudiosos daquela época, Leon Denis, Camille Flammarion, enfim, muitos outros. E até há pouco tempo nosso aqui, anos 50, anos 60, nosso aqui, né? 1950, 1960, haviam estudiosos que aprofundavam de uma forma que, infelizmente, hoje a gente não acompanha, a gente não faz isso. Então, o que eu comecei a fazer? A estudar esse pessoalzinho mais antigo, porque eles trazem mais elementos do que a doutrina espírita, os escritores atuais me trazem, percebem? Que coisa, né? Então, eles vêm em complemento, né? Por quê? E daí você encontra tudo que esse pessoalzinho, estudiosos da doutrina, fala, sintetizado, resumido na literatura de André Luiz, né? Daí você tem o grau de confiança suficiente para aprofundar, tá? Mas a gente tem que ser curioso e tem que buscar, porque, infelizmente, como eu sempre falo com vocês, você pode ficar no superficial, beleza, é suficiente para você fazer o trabalho uma vez por semana na casa espírita e se sentir bem, só que você vai acomodar, né? Ou você pode aprofundar, e essa é a função do espírito, porque afinal de contas, a evolução é constante e está acontecendo, né? Eu posso ficar onde eu estou, eu posso evoluir, né? Então a gente tem que evoluir. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Senão a gente vai concluir. Tudo bem, então? Então vamos fazer a conclusão. Eu vou fazer as vibrações e depois... Quem que vai fazer a final mesmo? A prece final? A Cláudia. Gentil, deixa eu só perguntar alguma coisa. Alguém tem notícia da Cidinha? Notícia recente dela? Alguém tem? A Zibéria? O Dalton? Alguém aí? Né, eu não soube mais nada. Também não. Rita, o que eu vi no grupo esses dias aí foi que eu não chequei isso, mas que quem quisesse fazer visita poderia, desde que com a máscara, né? Isso, no meu entendimento, isso inclusive foi postado pela Maria Helena, que mora no mesmo prédio lá que vocês, né? Você sabe quem é, né? Sei. Ela pode te dar mais informações sobre isso. Tá ótimo. Dalton, Rita, a Ana, a irmã do Edu, visitou ela hoje. Visitou a Cidinha hoje. Então ela está assim, fraquinha, né? Mas ela falou o nome das pessoas mais antigas da fraternidade, né? Se ela lembrava que fulano mandou lembranças para ela, que a gente estava vibrando, falou o nome de todos lá. E ela disse que ela sorriu assim quando falou o nome das pessoas, né? Mas que ela estava bem fraquinha. Tá. Obrigada, viu? Tá? Vamos mantê-la em nossas orações, né? Nas nossas vibrações, né? Se Deus quiser, ela se fortalece logo.
Isso aí. Então vamos fazer as vibrações, depois a Cláudia faz a prece final. Então vamos nos unindo em pensamento, sentimento, sentindo nesse momento a presença dos espíritos nossos irmãos que nos ajudam nesse intento e buscando também em pensamento a imagem de Jesus, rogando a Ele que multiplique as nossas possibilidades e vibrando amorosamente em benefício do nosso planeta, envolvendo em luz todo o planeta, o contorno dos países, mentalizando muita luz no Brasil. Vamos vibrando pela expansão do Evangelho de Jesus em todos os corações humanos e pela divulgação do Espiritismo, que é luz no nosso caminho. Vibrando pelo Brasil, vamos envolvendo nossos dirigentes, que se sensibilizem com o povo e vibrando amorosamente pelo povo brasileiro, vibrando pela economia com toda certeza, ajudando a todos nas suas necessidades materiais, mas vibrando amorosamente em benefício da saúde de todos, não só dos brasileiros, mas de todos os humanos, mentalizando essa luz intensa envolvendo principalmente aqueles que se encontram doentes, levando a eles o conforto, o socorro fluídico, vibrando amorosamente pelos hospitais e por todos os locais de assistência aos doentes. Nesse momento, vibrando não só desse vírus, mas pelos necessitados em geral de saúde e equilíbrio, muita luz, muita paz, vibrando pelos que têm medo, que se desesperam, que se entristecem, mentalizando muita luz, esperança, alegria, vitalidade, vibrando por todos os lares da terra, que haja paz e harmonia em todos os lares, vibrando pelo nosso próprio lar, enxergando esses amigos espirituais, auxiliando o equilíbrio da nossa casa, abençoando e protegendo nossos familiares, vibrando pela fraternidade, nossa casa do coração, envolvendo todos os amigos ali, e vibrando por nós mesmos, recebendo nesse momento com muita alegria e confiança esse auxílio magnético que nos ajuda ao equilíbrio e reunindo em nosso coração todo esse amor, vibramos amorosamente em benefício da nossa amiga Cidinha, que ela receba nosso carinho, sinta a nossa lembrança e seja auxiliada com essas vibrações amorosas, lembrando também da nossa amiga Ione e vibrando assim por todos os amigos do grupo, aqueles que não puderam estar conosco reunidos em pensamento. Que assim seja, agradecemos a Deus e a Jesus por tudo. Vamos agradecer então agora ao Senhor Deus pela oportunidade de aprendizado que tivemos hoje. Vamos agradecer a convivência fraterna do nosso grupo, ainda que de forma diferente, sempre unidos em pensamento e em vibração. Agradecer ao amparo espiritual dos benfeitores que aqui estão ao lado de cada um de nós para nos ajudar à compreensão e também à prática diária dos ensinamentos do Evangelho, segundo a luz do Espiritismo. Boa semana a todos, graças a Jesus, assim seja.